Família é um tema importante que a gente vem desenvolvendo esse mês. E eu vou dizer uma coisa para vocês, de antemão. A gente que vem aqui na frente, compartilhar um texto, ministrar na vida de vocês, a gente sente uma responsabilidade muito grande. Não é mesmo, Pastor Dalcio? Pastor Dalcio compartilha desse. Então sempre tem essa preocupação nossa de preparar um bom conteúdo, uma boa palavra. A gente pesquisa, a gente tenta trazer de uma forma prática. E aí, eventualmente, a gente tem aquele friozinho na barriga, né? E eu não sei porquê, para esse domingo, não era só uma parte de nervosismo da minha, né, aquele friozinho na barriga, era algo a mais. E aí eu ali, adorando ao Senhor, ouvindo o pastor, enfim, no louvor, estava diferente, né? E eu percebi, queridos, que esse é um assunto muito importante. Família. E eu orei ali umas 2, 3 vezes, eu orei justamente para esse momento agora, para que o seu coração se abra, a sua mente, e que Deus possa me usar como um canal, para que Ele possa falar ao seu coração, para que a sua mente possa trazer essa revelação, que a revelação é o que estava escondido, está atrás de uma cortina, e essa cortina se abre, e isso chama revelação, descortinar. E é um tema que às vezes ele é muito disfarçado. Você não tem ideia o que acontece na minha casa, dentro da minha casa. E eu não tenho ideia, a não ser que eu conviva muito com você, o que passa dentro da sua casa. Muito menos o que passou na sua família, quando você era jovem, adolescente. A gente não tem a noção do que você tem carregado toda a sua história. E isso é como um reflexo, ela vai transferindo. Você se casa, você convive, você se relaciona, você constrói família. Muitas vezes famílias são destruídas por N motivos. E o que eu sei, o que eu tenho certeza é que o Senhor ama a família. Família é um projeto de Deus. É uma instituição estabelecida por Deus. Então Deus, quando nós construímos uma família, o casamento é um desejo de Deus, é uma vontade de Deus. Muitas vezes a gente fala, será que isso é vontade de Deus? Quando você for construir uma família, ou quando você construiu a sua família, era literalmente a vontade de Deus. Deus tem parte nisso, 100%, numa construção familiar. Aliás, se chegamos até aqui como uma sociedade, seja ela ocidental, oriental, não importa, foi através da família. Não importa os costumes, o jeito de ser, o jeito de se vestir, o idioma que as pessoas falam. Se chegamos até aqui como uma sociedade, 2024, maio de 2024, foi através da família. Família é um projeto de Deus. Deus tem muito interesse na família. Na família. Há um poder na família. Há um poder na sociedade. Quando nós falamos de sociedade, a sociedade é resultado das famílias. E quando a família ela começa a ser destruída, a sociedade automaticamente ela vai sendo destruída. Os valores da sociedade elas são destruídas. A violência aumenta, as coisas começam a acontecer na sociedade, violência. Tudo isso são reflexos de família. Nossa, aumentou muito a violência em Sorocaba. Se fazermos um diagnóstico disso, por que aumentou muito a violência em Sorocaba, são resultados de famílias destruídas. Se aumentou a violência em Sorocaba, não, se aumentou a violência nas famílias. É um resultado, o evento social é um resultado da família.
Então, quando nós nos preocupamos em trazer um tema como esse, é um tema importante porque a gente, como igreja, como congregação, entendemos isso, olhando à luz da palavra, entendemos que a família é importante para que possamos viver numa sociedade boa, saudável. Eu li uma frase, não sei se eu li ou ouvi, mas a respeito do abraço. O pastor falando de perdão, eu lembrei disso. O abraço, a gente vai exercitar isso agora. O abraço, ele é como a família, ele é universal. A expressão, você abraçar alguém, a expressão de você abraçar, quando você está muito feliz, quando você dá uma notícia muito boa, o que você faz? Quando você quer dar um parabéns para alguém se formou, alguém vai ser pai, alguém conquistou um emprego bom, o que você faz? Você dá um abraço, porque você está feliz com aquela pessoa. Às vezes você não consegue nem expressar o quanto está feliz, você faz o quê? Você abraça. E quando você quer consolar alguém está muito triste, perdeu um familiar, um ente querido, foi demitido, aconteceu algo muito ruim, muito negativo para aquela pessoa, o que você faz? Você tem o mesmo gesto, você abraça. Às vezes, muitas vezes você não tem nem palavras para dizer o quanto você lamenta para aquela situação. Ou até mesmo quando é tão bom você receber um abraço. Quando você está feliz, quando alguém te abraça, você fala assim, nossa, a pessoa está feliz por mim também, que gostoso. E quando você quer receber aquele abraço porque você está em um dia ruim, em um momento muito ruim na sua vida, quando você recebe aquele abraço, você entende, poxa Deus, eu não estou sozinho, tenho meu irmão, tem alguém que me abraça junto comigo. É o mesmo gesto, com mensagens diferentes, amém? E é muito saudável. Eu acho que eu li sobre isso. E quando você dá um abraço em alguém, quimicamente falando, no seu cérebro é liberado hormônios que traz aliviador, cansaço, fadiga. Esse é o poder de um gesto simples, que é o abraço. Tem um pouco tempo? Hoje vamos falar da família. A gente não vai falar da família como igreja. Nossa ênfase hoje, especificamente, é a sua família. Especificamente a sua família. Irmãos, irmãs, tios, tias, pai, filho. Aquilo que da sua origem. Amém? Então, antes de nós começarmos, eu queria que você ficasse de pé, procurasse uma pessoa, homem abraçando homem e mulher abraçando mulher. Eu quero que você dê um abraço nessa pessoa. Não precisa dizer nada, um abraço de 5 segundos. Abraça e dá uma segurada. Amém. Muito bom. Amém. Amém. O pessoal gosta de abraçar, hein? Esses crentes. Quer me abraçar? Pode abraçar, meu querido. Não pode levantar muito. Amém, queridos. Glória a Deus. Pratique o abraço. E fica um compromisso. A gente vai falar sobre isso. Com a sua família. É muito comum
ainda sobre o abraço, por que eu falei isso? Para você fazer isso agora. Não sei se está muito fora do tema. Por que eu falei isso para você fazer isso agora? Eu conheço pessoas, uma mulher, que pouco recebeu o abraço de sua mãe. Pouco recebeu. Aliás, eu acho... Tanto é que quando essa pessoa vai abraçar, está com a mãe dela, hoje, o abraço é lateral assim, sabe? É um abraço de forma lateral. Por quê? E essa pessoa é extremamente amorosa. Não é uma pessoa má, mas é uma pessoa que não recebeu o abraço. E hoje, a dificuldade que ela tem de abraçar a própria mãe. A mãe não te deu esse abraço. E quando isso acontece, quando esse abraço acontece, é inevitável. Desce uma lágrima. É um abraço que diz tanta coisa, tem tanta história naquela família. Aliás, a falta do abraço traz tanta história naquela família, que quando se força isso, se emociona, não tem palavras, é só o abraço, porque aquilo foi tão mal praticado, ou quase não foi praticado. Isso reflete na pessoa. Então, o abraço no filho, um abraço na filha, isso não é estimulado. Isso adoece o nosso coração, a nossa vida, porque isso foi construído. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando as famílias, na palavra de Deus, ela é iniciada na genealogia. Então, provavelmente quando você está lendo a Bíblia, provavelmente você pulou essa parte. Não é lá? Muitos, né? Porque talvez não faça sentido, talvez não traz nenhum tipo de edificação ler uma genealogia com aqueles nomes difíceis, nome mais esquisito um para o outro. A gente recomenda para casais novos, para escolher o nome dos filhos ali, mas geralmente não se toma essa decisão. São nomes esquisitos, são talvez coisas sem sentido, mas na palavra de Deus há mais de 30 textos dessa forma, de analogia, contando a história de um povo. Se eu disser para você aqui, os mais craques de Bíblia, me faça um resumo de Gênesis 1 até Gênesis 15, 11, talvez você vai dizer assim: teve a criação, Caim matando Abel, dilúvio, Torre de Babel, para por aí. Quando nós pensamos no texto bíblico e pensamos nas histórias bíblicas, nós nos atentamos aos eventos. Esses são eventos. E quando você olha a palavra de Deus, a última coisa que o texto destaca são os eventos. Mas o texto, ele destaca o indivíduo, a genealogia, porque é a partir dali que os eventos acontecem. Lembra que eu falei de uma sociedade saudável? Nós precisamos de uma família saudável. Os eventos ruins, os eventos qualquer que acontecem, o positivo ou negativo, de uma sociedade, é fruto de um lar, é fruto de uma casa. Os eventos bíblicos é fruto da genealogia, da origem, da onde surgiu. Deus se preocupa com o indivíduo. Deus olha para a humanidade e olha você, olha a sua casa, o seu coração. Não olha só o contexto geral, a humanidade em si, mas olha você, a sua casa. O que você vai produzir? Que tipo de abraço você está dando? Se você está abraçando alguém, que tipo de comportamento você tem dentro da sua casa? Que tipo de ser humano, ou um homem de Deus e uma mulher de Deus que você é dentro da sua casa, na sociedade? Aí sim os eventos acontecem. Eles acabam acontecendo dessa forma. Mas Deus olha o indivíduo, e de uma forma especial a família, de forma coletiva. O que aquela família
qual que é o fruto daquele relacionamento, a qual Deus prioriza na terra, que é a família. Hoje, nós vivemos uma sociedade muito individualista, ainda mais com as redes sociais. Destacamos a sua opinião é importante, o seu gosto. Com os jovens, nós temos desafios com os jovens. Nós chegamos com os jovens aqui, cada um fica dentro do seu universo, no seu celular, no seu game. A parte de relacionamento, cada vez menos. Eu que gosto de futebol, e escuto bastante, né? Ex-jogadores falando, eles comentam que os jogadores de hoje, não existe aquela parte do relacionamento coletivo de um time, porque cada um fica no seu celular, no seu universo, com o seu fone de ouvido e no celular. O comportamento da sociedade está sendo transformada. Isso vem dentro da sua casa, queridos. É dentro da sua família isso está acontecendo. Se você observar qualquer dia na sua casa, você pode perceber que cada um está no seu celular. Seja na mesa, jantando, almoçando, ou na sala, cada um em um cômodo, com o celular, dentro do universo. Antigamente, quando eu era mais jovem, adolescente, quando acabava a luz no bairro, o que acontecia? Todo mundo ia para a rua, sentava na calçada. Era tão legal quando acabava a luz. Era gostoso. A gente convivia, trocava ideia. A gente olhava na rua assim, a rua escura, só com aqueles pontos de luz das velas dentro das casas. Era gostoso. Aí quando a luz voltava, todo mundo voltava para dentro de casa, dava aquele grito e voltava para frente da televisão. Hoje cada um tem uma televisão 24 horas no bolso. Cada vez menos nós estamos nos relacionando. A próxima geração será mais individualista da história. O relacionamento cada vez menor. E se você, cristão, homem e mulher, cheio do Espírito Santo, não tomar cuidado, e aí sabe o que a gente vai fazer? Nossa, como a sociedade está violenta, como o mundo piorou, a sua casa piorou, as nossas casas pioraram. E aí nós dando de ombro e colocamos culpa no governo, no diabo, sei lá em quem a gente coloca a culpa. Mas dentro da nossa casa estamos contribuindo para uma sociedade assim, ruim. Não estamos atentos àquilo que é saudável para você. Amém? A sua vida, ela é maior do que você. A sua vida, ela não começa em você e ela não vai terminar em você. A sua vida é muito maior do que você. A sua vida está atrelada aos seus pais, aos seus avós, aos tataravós, e ela não vai terminar em você. Ela vai continuar nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Na genealogia, quando nós lemos lá na genealogia, a gente fala assim, né? E o fulano casou com a fulana e viveu até X anos e teve o fulano. Geralmente fala do primogênito. Sabe por que o texto bíblico fala isso? Porque fala assim, ó, e a vida daquele continuou. A vida dele não terminou nele, porque o texto fala assim, e viveu até os 150 anos, e teve fulano, e o fulano teve filhos e filhas, e viveu até os 200 anos, e assim continua, né, o texto destaca isso, porque a vida lá do primeiro, não terminou nele, continua, a sua vida é maior do que você, querido, é maior do que você. Então tudo aquilo que você recebeu como família, na sua casa, na sua vida, por mais que seja negativo, de mais que você não tenha orgulho, está em você.
E por mais que seja bonito e cheiroso e feliz e colorido, também está em você. Quer ver uma coisa bem curiosa? O meu pai faz desde 2010, bastante tempo já, ele faleceu. A minha filha não o conheceu. E meu pai tinha um costume, um gesto com o corpo, um gesto de descanso. Ele está conversando assim, ele fazia um gesto, que era um gesto dele. E eu poucas vezes acho que eu vi alguém da minha família ou minha esposa falando que eu tinha esse mesmo gesto. Mas a minha filha nunca o conheceu. Quando a minha filha nasceu, meu pai já tinha falecido. E aí minha filha com 4 anos de idade, vestida de roupinha de balé, a primeira vez que ela colocou, se produziu, colocou arrumou o cabelinho, e aí a gente foi tirar uma foto. Quando a gente foi tirar uma foto, a gente falou: filha, olha aqui, é tão bonitinha, que linda. Ela fez o mesmo gesto. E aí a gente olhou a foto, mostrei para minha esposa: olha isso, que coisa. Alguém que ela nem conheceu, ela fez um gesto com 4 anos de idade. A gente olha para aquela foto e eu lembro do meu pai, que era uma pose que ele fazia. Isso estou dando um exemplo, queridos, de um gesto. Porque a minha vida não começou em mim e ela não vai terminar em mim. Ela começou muito antes. Então, quantos aqui ainda tem os pais vivos? Tanto, ou um ou outro, né? Tanto o pai quanto a mãe. Muitos? Mais de 80%? Muito bom. Porque os nossos pais, queridos, seja pais biológicos ou pais do coração, você já viu isso? Crianças adotadas que é a cara, jeito e trejeito dos pais que adotaram. Você até fala assim: não é possível. Não é possível. O que é isso, querido? É uma ação social, é um comportamento, isso é ensinável. Então muitas coisas que às vezes eu falo, eu não percebo e você não percebe. Eu estou falando isso de fala, de alguns gestos. Aí a minha família, minha mãe, minha esposa: nossa, agora você falou igual o teu pai. Nossa, agora você falou igual a sua mãe. A sua mãe que faz assim. A minha irmã, quando a gente está conversando, fala: nossa, agora a mãe falaria isso. Essa seria a frase que a mãe falaria. Por que isso, queridos? Isso está em você. Não adianta desvincular. Está em você. A sua família, os seus pais estão em você, seja de forma biológica, de genes, ou seja de coração, de forma social, de comportamento. Ou se você foi criado pelo tio, tia, avó, não importa, você foi criado, você foi educado por alguém, você foi ensinado por alguém. E está em você isso, que carregou de uma história, de uma origem. E precisamos dar valor a isso. Não podemos só desprezar isso. Essa pessoa que eu mencionei que não abraça a mãe, abraça de forma lateral. Talvez se essa pessoa, por isso que é importante, queridos, por isso que é importante nascer de novo, ter esse entendimento. A sociedade hoje, ela é toda bagunçada, toda distorcida. Você vai falar com um amiguinho lá da escola da minha filha, cara, são os pais separados, que moram com 2 pais, com 2 mães, com um pet só tem um pet e a criança. É bagunçado, é distorcido, e a cabeça da criança fica como? Fica distorcida, e a sociedade fica torta, bizarra. E aí a gente não entende o comportamento de um ou de outro. E quando nós nascemos de novo, nós somos inseridos em uma família, certo? Amém? Falando agora de um contexto nosso, familiar, congregacional. O que acontece? A gente nasce de novo. E aí a gente tem que fazer o quê? Se adaptar a essa família. Porque aí o seu comportamento, você vai falar assim: bom, esse comportamento, o meu pai não se agrada. Então eu vou mudar meu comportamento. Não, esse comportamento, esse linguajar já não agrada o meu pai. Meu pai vai me repreender se eu disser isso. Nós vamos nos moldando
ao reino de Deus. Nós fomos transformados, transferidos do reino das trevas para o reino de luz. Então nosso comportamento muda, porque nós estamos inseridos em outro reino, em outra família. E aí sim a sociedade, os eventos começam a ser transformados. Então por isso, quando a gente fala desse um tema desse, é para trazer esse impacto no seu coração, na sua vida, para que comportamentos sejam modificados, sejam alinhados, para que abraços possam acontecer, perdão possa acontecer na sua família. Me perdoa. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo, queridos? Como é importante a família. Você é fruto de um romance. Você foi fruto de um romance de um homem e de uma mulher que se conheceram. E surgiu você, o indivíduo, na sociedade. Você é fruto de um romance. Repita assim: eu sou fruto de um romance. E a Bíblia destaca isso. Quando eu estava vendo o texto, desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia faz questão de destacar os romances, os encontros. Eu trouxe alguns textos aqui, mas são centenas. Olha lá, em Êxodo, vai estar na tela, Êxodo 2, 1, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com a mulher da mesma tribo, e ela se engravidou e deu à luz a um filho. Sabe de quem está falando? De Moisés. Fez questão de destacar. Olha em Gênesis, que está escrito, Gênesis 12, verso 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem um texto que fala da roça. É muito, não no Brasil, mas é comum nos Estados Unidos e na grande parte da Europa, se dar destaque ao sobrenome da pessoa. Aqui, né, se for falar, nossa, quantos Silvas tem aqui, né? Quantos Souza? É muito comum, autoridades nos Estados Unidos, professor, algum tipo de autoridade, se chama pelo sobrenome. Se você chamar pelo primeiro nome, é uma ofensa. Quando chama pelo sobrenome, significa assim, ó, você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é minha família? Você sabe quem é minha mãe? E aí os pais, quando é chamado pelo mesmo nome, ou no caso, pelo segundo nome, sabe o que quer dizer? Você sabe quem foi meu pai? Você sabe quem foi minha mãe? E os avós, a mesma coisa. Você sabe quem foi o meu pai? Você sabe quem foi minha mãe? No Brasil isso não é costume, geralmente, mas nos Estados Unidos isso é um hábito. Geralmente, na nossa cultura, quando se tem o de Almeida, né, o meu caso é Ronaldo de Almeida, Souza, Rocha, Pontes, e entre outros sobrenomes, geralmente tem o de, o da. Culturalmente é isso porque você foi pertencente a alguém. Então, no meu caso, que é de Almeida, eu fui do Almeida, eu fui dono do Almeida. Almeida foi meu dono. E aí se carrega, esse é algo mais cultural. Ou quando uma família muito poderosa, no Brasil, você sabe o fulano, geralmente nome de empresas, né, se dá a nomes. Isso no Brasil não é tão forte, mas na Europa, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, isso é muito importante, o seu nome. Por quê? Porque diz da sua origem. Tendo orgulho dela ou não, sendo uma história ruim ou não, lá se chama pelo seu nome, pelo seu segundo nome, porque ali é a sua origem. Em Salmo 115, no verso 3, diz assim: Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Até compartilhei esse texto essa semana. Deus não olha o seu sobrenome. Foi o que eu disse, Ele olha o indivíduo, a sua família. Deus faz questão na genealogia trazer cada nome, por mais esquisito que seja aqueles nomes. Foi decidido que seria destacado cada um deles, mostrando a origem de cada um. Deus ensina o valor da sua história, no caso da sua família. Deus ensina esse valor, queridos.
o valor da sua história, da sua família. Uma frase: quem não respeita a sua própria história, não consegue se respeitar. E quem não se respeita, não tem respeito ao próximo. Em Efésios, um texto, deixa eu correr aqui. Em Efésios, diz assim, 6, no verso 2, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Sabe o que esse texto está dizendo? É exatamente que a sua vida não começa em você e ela não termina em você. Ela começou muito antes de você existir e vai continuar muito depois da sua existência. Essa cultura do individualismo, sabe aquilo de você pode, de eu consigo, mais ou menos aquela frase: antes de mim nada houve, depois de mim nada haverá. Isso é uma mentira, um engano, um individualismo ruim, e é cada vez maior. Trabalha em mundo corporativo há muitos anos, então você vê cada vez mais pessoas decidindo não ter filhos. Não estou nem dizendo biblicamente, mas para a economia isso é ruim. Para a economia de um país isso é ruim. Pessoas não ter filhos. Cada vez mais você encontra pessoas decidindo, tomando a decisão de não ter filhos. E a história dele se encerrar ali, acabar ali. Existe essa palavra honra, nesse texto de Efésios 6, ela tem, para algumas traduções até muda. E eu vou dar uma dica. Eu anotei aqui algumas dicas de como você que tem pais ainda, são 80%, ou se você foi a tia que te criou, algumas dicas de você honrar os seus pais. E você que é jovem ainda, dá tempo de você honrar os seus pais. Existem algumas formas. Isso aqui, queridos, não é só de filho para pai, mas são conselhos ou dicas para a vida, para fazer com qualquer pessoa. A primeira é escutar. Escuta os seus pais, queridos. É importante. Eu ouvi muitos anos atrás, mas bastante tempo, um pastor que a gente conheceu, ele foi para uma tribo indígena, aqui no Brasil mesmo, lá em Amazonas. E lá a expressão, não tinha a expressão de eu te amo. Não tinha essa expressão. No dialeto daquela tribo, não tinha essa expressão eu te amo. E aí ele falou assim: mas quando você quer desejar algo muito bom, quando você quer ficar muito próximo daquela pessoa, quando você quer viver com aquela pessoa, o que você diz para ela? Sabe o que a tribo dizia? Fala assim: eu te escuto. Em vez de a palavra eu te amo, eu te escuto. Era a expressão daquela tribo para dizer que amava aquela pessoa. Então, quando a gente se dispõe ao nosso ouvido, ao escutar os seus pais, eu chego em casa, minha mãe mora em São Paulo, eu chego lá em casa da minha mãe, o que ela mais faz é falar. Ela é viúva já há algum tempo, então quando eu chego lá, ela deixa já o portão destrancado, ela sabe que eu vou chegar, ela está lá no sofá, aquele cheirinho de café, aí já tem o lugar, a xícara já está na mesa ali, o que ela quer? Que eu sente ali. E aí eu sento ali, ela nem vai tomar o café, ela debruça sobre a mesa. E aí tem uma segunda dica importante: faça perguntas. E aí fala assim: e aí mãe, como foi a semana? O que ela quer, gente? Ela quer falar, ela quer ser ouvida. Então, queridos, na sua família, às vezes você chega lá, você quer falar de Jesus, quer falar. Escuta, faça perguntas. Você que tem os seus pais,
Porque o natural da vida é que a gente vai envelhecendo, nossos pais também. E eles vão ficar velhinhos e vão partir para o outro lado da vida. Sabe o que acontece? Quando isso acontecer, isso vai acontecer, infelizmente. Se tivesse alguma coisa, se eu pudesse pedir para Deus, é que a nossa vida poderia ser maior, né? 80, 90 anos, parece tão pouco tempo, diante de tanta coisa que a vida que a humanidade já tem de idade. Nós poderíamos viver, né, 200, 300 anos, imagina os bancos com financiamento. Podia ser maior a vida, para a gente aproveitar cada minuto dos nossos pais, porque quando eles passarem por outra vida, sabe o que vai ficar? É saudade, não é remorso. Você já viu aquelas pessoas que querem se jogar no caixão no dia do velório? O que é aquilo? Não é arrependimento, porque faltou abraço, porque não perdoou. Aquilo é remorso. Foi de uma vida desregrada, familiar. Foi onde a falta do perdão, da decisão de dar um perdão. Mas foi ele que fez. Mas a culpa é dele. Sempre será a culpa dele. Sempre será a culpa do outrem, na sua mágoa. Mas o texto não fala assim, mas mesmo que a culpa não for sua, ou sendo sua ou não, vai lá e perdoa. Não, é uma decisão. Você vai lá e perdoa, com lágrimas, com um aperto no coração. Sabe o que vai acontecer? O Douglinhas vai sair das suas costas. Será um peso. Amém? Estão entendendo, meus queridos? Faça perguntas, admire, faça elogios. A minha mãe cozinha muito bem. Então quando a gente fala assim, teve uma vez, falou, nossa mãe, hoje está muito bom, que delícia. Aí tem um dia ela falou assim, eu até errei. Eu até errei. Que delícia. Aproveitar cada minuto, um abraço, um eu te amo. Os nossos encontros estão acabando. A cada encontro é um encontro a menos. E pode ser o último encontro. Perdoa, querido. Sabe aquele teu irmão, irmã, aquele encardido lá? Procure ele essa semana, amanhã. Manda um áudio de 10 minutos, dizendo quanto você o ama, e que você está disposto a escutá-lo, a fazer perguntas e admirá-lo. Procure aquela pessoa, queridos. O teu pai, a tua mãe, quem te criou, o seu tio, sua tia. Ele é teu pai. Escuta, ele é teu pai, ele é tua mãe. Abraça, aperta, rola no tapete, faça de tudo para estar junto, para sentir o cheiro. É a coisa mais importante que Deus valoriza como instituição, é a família. É a família, é a família. Isso precisa estar claro na sua vida, na sua mente. Porque rejeitamos, deixamos para depois, domingão, sabe que dia que é para você almoçar com a sua família? Para estar todo mundo junto, e você não ser o chato, e você transformar o chato da família, ir lá e dar um abraço no chato da família, que ninguém gosta, que usa droga, que fica distante, que está sempre endividado, sabe aquele cara, só eu conheço gente assim, não, né? É aquele lá, é aquele que ninguém tem orgulho, é aquele lá que você vai abraçar, dar um beijo, um cheiro, e vai olhar nos olhos dele e falar assim, eu te amo, apesar das coisas como elas são, eu te amo. Você estará fazendo isso
em prol de uma vontade de Deus sobre a família. Ah, mas ele é assim, não importa. Ah, ele é assado, deixa ele. A sua obrigação é abraçar e amar ele. Amém? Amém. Rapidinho, eu quero contar uma história de uma mulher. Uma vez, vendo a história de alguém. Uma história de alguém. Uma mulher que se casou. O marido, ele contando isso da história dos avós, bisavós, tataravó. Que essa mulher se casou. O marido dela não deu filho para ela. O sogro dela fez uma promessa para ela, não cumpriu. Ela se vestiu de prostituta e viajou. E na viagem encontrou o sogro e teve relações com o sogro e teve um filho. E aí ele falando que esse filho é um dos avós dele. E aí outra parte da família, tinha alguém da família dele que era prostituta oficial da cidade. E a cidade, entrou lá um general na cidade, ia destruir a cidade, e essa mulher se juntou com o general para não ser perseguida. Foi que história familiar ruim. Aí teve um que falou assim, cara, teve alguém da minha família que catou a vizinha, se atracou com a vizinha e ainda matou o marido. Sabe que história é essa? De Jesus. Essa é a genealogia de Jesus, da origem. Olha que história ruim. E sabe o que a Bíblia faz? A Bíblia não esconde isso. E na genealogia, quando isso é escrito com honra. Não é com uma observação. E essa aqui foi uma prostituta. Não. O nome dessas pessoas estão lá. E no final deles, está lá. Da genealogia de Jesus. Amém? Amém? A sua família, querido, por mais triste que seja, por mais ruim, por mais negativo que seja, é a sua família. Eu não vou ler, a gente não tem tempo, mas eu vou contar essa história. Em Gênesis 9 ao 20, não está nem no slide. Mas Noé teve o dilúvio, foram 40 dias e 40 noites. Noé sai da arca, planta uma vinha, a vinha cresce, ele faz um vinho e fica bêbado. Ele fica nu numa caverna. Um dos filhos vê o pai nu, corre para os irmãos e fala assim, você não sabe, o pai está peladão lá, está bêbado, está manguaçado, está peladão lá na caverna. Os outros dois irmãos dão uma bronca nele, perguntam onde ele está, eles vão até a caverna. O texto fala que de costa, eles pegam um tecido, os dois irmãos, de costa ele entra na caverna e cobre a nudez do pai. Olha essa expressão, cobre a nudez do pai. Sabe que quando eu li esse texto, sabe o que ele estava dizendo, esse texto para mim? Sabe o que ele estava dizendo? Assim, meu pai errou, fez bobagem, mas ele é meu pai, eu vou respeitar, eu vou proteger. Isso aqui vai ficar entre nós, a gente vai resolver aqui dentro de casa. Não vou ficar falando o que o meu pai fez, o que o meu pai deixou de fazer. Se meu pai é um bêbado, se meu pai é um drogado, se meu pai é um violento, se minha mãe é uma prostituta, se minha mãe me abandonou. Não, esse problema é da nossa família. E eu e meu irmão vamos honrar, vamos cobrir a nudez da minha família. E vou respeitá-lo. Amém? Queridos, família é projeto de Deus. E Deus tem interesse na família, de fortalecer a família. Amém? Fiquem de pé. Eu teria mais alguns textos para compartilhar, mais algumas frases, mas eu quero orar com vocês. Perdoa pelo tempo, passamos um pouquinho dos minutos.
Mas eu queria que a gente orasse agora. Se você estiver com a sua família aqui, né? Se você estiver entre famílias, fiquem juntos, se esforcem em ficar juntos aí, para a gente poder orar. Se você está sozinho, levanta a mão que alguém vai te adotar. Então, se você está aí com alguém, adota alguém que seja sozinho, tá bom? Mais importante que você esteja com a sua família. Amém. Minha família, vem cá, amor, sobe aqui. Vai, minha família. Você vai ser adotada por ninguém, não. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Senhor. O Senhor me escolheu para estar naquela família, Senhor. Obrigado, Jesus, porque... Obrigado pela vida do meu pai. Obrigado pelo carinho que Ele me deu, do jeito dele, Senhor. Obrigado pela vida da minha mãe, pela saúde da minha mãe, que deve estar me ouvindo agora. Eu quero dizer, mãe, que eu te amo. Que Deus possa te dar muitos anos de vida. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada na comunidade da Graça de Sorocaba. Cada coração, cada história, Senhor, dos avós, dos bisavós, dos filhos, Senhor, dos filhos dos filhos. Queremos honrar, Senhor, cada família aqui. Trazer, Senhor, o abraço, o eu te amo, a escuta, Senhor. Queremos ouvir uns aos outros, queremos fazer boas perguntas, queremos admirar, Senhor, falar bem, elogiar. Queremos, Senhor, conviver em família, Senhor, unidos. Queremos pedir perdão, Senhor, por todo o peso, Senhor, que há nos nossos ombros. Queremos nos libertar disso, Senhor. Queremos perdoar aquele irmão, aquela irmã, aquela tia, aquele tio. Ó Deus, nos perdoa, Senhor. O nosso coração tão de julgamento, de julgador. Arranca do nosso coração, Senhor, tudo que não provém de Ti, Pai. Queremos ser libertos, Senhor, ser livres, como cantando, Senhor. Queremos correr, queremos dançar com a nossa família, Senhor. Não longe dela, Senhor, não distante, não com o coração distante, Senhor, mas bem quentinho, Senhor, bem próximo. Bem próximo, Senhor. Bem próximo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela sua palavra que nos ensina e nos conduz. Obrigado pela minha família, que não termina em mim, Pai. Vai continuar nos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, então. Amém, queridos? Fica esse compromisso. Abrace, beije, admire, faça perguntas. Que a gente possa terminar louvando ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu te amo. Beijo. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é nossa
outro, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. A família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.